Reginaldo Miranda, historiador, membro da Academia Piauiense de Letras, advogado. Você se encontra aqui em São João de Sende, onde acabou de dar uma belíssima palestra sobre o aldeamento dessa localidade. Como você se sente estar aqui nesse sítio arqueológico, atribuído como se fosse a casa dos padres franciscanos? O que se diz dessa história sinteticamente? Olha, eu fico muito feliz em estar aqui, porque é um assunto que eu muito pesquisei para poder que eu tivesse o livro, mas é sempre uma pesquisa com base em fonte documental. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui em São João de Sende, conhecendo as ruínas, né? E vendo isso aqui, quer dizer, que é uma coisa que eu tenho uma documentação daqui desde o início da construção, os problemas que teve na construção, né? Os percalços, e estar aqui hoje testemunhando. Muito interessante, né? Aqui a construção, estamos vendo aqui, assim, em forma retangular, né? Inclusive aqui parece muito até como se fosse a própria igreja, né? Pela a forma retangular, e não estou vendo divisões internas, né? Mas muito interessante, construção em pedra, né? Uma coisa... Você está sabendo que a Universidade do Vale do São Francisco, o campus da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, está autorizado pelo IPHAN a proceder a esses estudos, e já há algum tempo já vem fazendo, e precisa de apoio e incentivo, que o Piauí teme desconhecer esse sítio arqueológico, muito ligado à historiografia da nossa formação cultural. Sim, muito bem. Isso aqui é esses aldeamentos indígenas, isso aqui faz parte do processo de colonização do país. Por exemplo, os indígenas, chegou uma época como a nossa pecuária era extensiva, o gado precisava de imensas áreas para pastar, então ficou inviável a pecuária extensiva e o índice habitat natural. Então foi por isso que foi muito feroz o processo de colonização aqui no Piauí, né? Então esses índios eles eram capturados no seu habitat, no lugar onde ele vivia, né? Desde tempos imemoriais, e eram colocados em alguns aldeamentos, né? Esse aldeamento tinha essa dupla função, uma de limpar o território para que criasse os bois, né? É triste, mas era uma realidade. E outro que uma vez o índio aqui aldeado, a mão de obra dele era utilizada para auxiliar o branco português no assentamento da base colonial portuguesa, né? Portugal não tinha tantos elementos humanos para colonizar um imenso país desse, apenas colônia, né? Então ele precisava da mão de obra indígena. Então, você veja só, esses aldeamentos tinham essa dupla finalidade, né? Uma que limpava lá o território natural, e uma vez os índios aldeados, aqui era usar essa mão de obra, né? No auxílio ao colonizador lusitano. E nós estamos tendo aqui a felicidade de estar aqui presenciando as ruínas de um desse aldeamento. Porque os dois aldeamentos da região aqui, que bedeia entre o centro-sul do Piauí, de Oeiras, até o meio de Parnaíba, são exatamente São João de Sende e São Gonçalo de Amarante, que hoje é a regeneração. Mas houve outros também em Jaicós, Cajueiro. De uma fase anterior. Eu falo da época depois de estar na capitania, mas sempre existiu. Mas o que acontece? O do Cajueiro se transformou numa cidade, é a cidade de Jaicós. O de São Gonçalo evoluiu para a cidade, a cidade de regeneração. Aqui não, aqui ele bem nativo ainda a mata. Aqui então ainda dá para você ver ruínas que jamais conseguiríamos ver em regeneração ou em Jaicós, né? Então aqui nós estamos tendo essa possibilidade, essa oportunidade de presenciar e ver como era na época, né? Assim, por que São João de Sende? Bom, São João de Sende foi porque foi fundado por ordem do governador João Pereira Caldas. Então São João é o santo do nome dele. E Sende porque ele pertencia à Casa de Sende, uma casa senhorial portuguesa, e por conta disso ele determinou que São João Batista fosse o padroeiro do aldeamento e que o aldeamento ficasse conhecido com o nome de São João de Sende. E o que significa Sende? Olha, Sende, como eu falei, era uma casa senhorial portuguesa, ele era da Casa de Sende. Eu pesquisando para ver o sentido disso, nós temos a palavra senda, que são caminhos, veredas, né? Então está nesse sentido de caminho, né? Agora, esse é o sentido da palavra sende. Eu não sei os motivos pelos quais a família Pereira Caldas adotou, né, o nome de Casa de Sende em Portugal. Mas é por conta dessa Casa de Sende da qual ele pertencia, da nome... Casa da Torre que que os Garcias Dávila pertenciam na Bahia. Exatamente, então é uma homenagem a ele próprio, ele se auto-homenageou aqui, né? Ele homenageou muita gente, homenageou
é o rei, o nome da capitania São José do Piauí, o primeiro-ministro, que não era primeiro-ministro, mas era como se fosse, né, de fato, que era o conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal, colocou o nome Oeiras, que é a sua terra, algumas vilas, colocou com o nome de Vila de Portugal, Campo Maior, Valência, Jerubim e tal. E ao concluir tudo isso, quando ele foi fundar esse, que foi o primeiro aldeamento, né, foi o único que ele fundou o aldeamento do governo dele, foi uma alta homenagem, né? Ele só sede. E quem foi o primeiro administrador dessa? O primeiro administrador aqui foi o tenente-coronel João do Rego Castelo Branco, que foi o mesmo, era o comandante militar do Piauí do Antônio, né, naquela época, o primeiro comandante militar do Piauí. E ele foi quem capturou esses índios e trouxe para cá e foi nomeado seu diretor. Ficou aqui durante 7 anos, até quando ele foi capturar os outros índios acoroados para fundar o aldeamento de São Gonçalo, aí passou a administração do aldeamento para o filho, Antônio do Rego Castelo Branco. Aqui, na época que foi construído esse aldeamento, e com a chegada do João Pereira Caldo, primeiro governador da capitania do Piauí, que teve como uma missão foi expulsar os padres jesuítas. Foi. E com a invocação da catequese aqui, qual ordem atribuída a os clérigos? Exatamente, porque os jesuítas haviam sido expulsos da colônia, né, a política do Pombal na época, eles que foram expulsos. Então aqui foi um padre franciscano que veio, então era o ordenamento franciscano, né, foi o primeiro e os outros, foram padres franciscanos, né, que catequizaram os indígenas aqui em São João do Centro. E o primeiro padre que teve aqui? Frei Manuel de Santa Catarina, ele era capelão dos Jaicós. Então, como naquela época, por conta da expulsão dos jesuítas, estava havendo uma grande carência de religiosos na colônia, então eles removeram ele do Cajueiro. A justificativa é que os índios Jaicó já estavam catequizados, e esses aqui estavam precisando de serem catequizados naquela época. Então, depois desse padre que você citou, houve mais outros, porque aqui foi curto período praticamente. Foi 21 anos de existência do aldeamento. Teve Frei Manuel de Santa Catarina, teve um padre João Paz Godinho, passou pouco tempo, teve alguns, mas o último padre aqui que demorou um bom tempo, mas foi o padre Raimundo Alves Pereira, né? Ele veio para cá e ficou até 1786, passou aqui mais em torno dos 8 anos, né, catequizando aqui em São João do Centro. O Piauí foi o último estado do Nordeste a ser povoado, colonizado, e foi o primeiro a promover a extinção indígena. E, atualmente, qual o paralelo que você faz, qual a mensagem que você deixa para o povo do Piauí que teima em desconhecer esses vestígios históricos, e as autoridades públicas principalmente, qual a mensagem que você possa deixar para a comunidade e para a classe acadêmica nesse sentido? Olha, você disse bem que o Piauí é uma expressão assim, que foi um dos últimos estados do território a ser colonizado e o primeiro a exterminar os índios. Isso por conta o Piauí fica no sertão de dentro. O português que entrou aqui veio pela Bahia, São Francisco, né? E só 150 anos depois do início da colonização da Bahia, daquela costa da Bahia, foi que entrou no sertão de dentro, que é o Vale do Rio São Francisco e o Vale do Rio Parnaíba, na verdade, com seus afluentes. Essa aceleração assim, do processo de combate aos indígenas foi por conta do modelo econômico, que era uma pecuária extensiva, onde o rebanho precisava de imensas áreas para pastar, né? Então é isso. Foi por isso que houve esse combate tão feroz aos indígenas. A mensagem que eu deixo é que vamos prestigiar nossa história, vamos conhecer, resgatar nossas origens. Ninguém ama que não conhece. Então é importante que os acadêmicos, as universidades, os governos voltem suas vistas. A iniciativa privada também, turismo cultural. Isso aqui pode ser um polo de turismo importante. Eu estava pensando, por exemplo, você sai de Teresina, você chega ali, hoje na Betânia tem aquela questão religiosa, né, ali na gruta e tudo. E regeneração também, que tem cercas de pedra, tem aquela ladeira do castelo, que onde o João Isidoro da Silva França estava trabalhando e o Conselho Saraiva pegou ele lá para levar para construir Teresina, né? Ainda está lá num estado de conservação muito bom.
E essa história dos índios, regeneração, seria um ponto de parada. Depois, aqui em São João de Vicente, até chegar a Oeiras, que conserva aquele casario colonial, e aí de Oeiras e até Brejo de Santo Inácio, por exemplo, né? Seria um interessante roteiro de turismo do Piauí, que pode se estender até São Raimundo Nonato, né? E, quer dizer, o Piauí tem que ver isso, a autarquia privada, os governantes, que pode ser, sim, conhecendo, catalogando e preservando essas ruínas, pode isso reverter até economicamente como um interessante roteiro turístico do nosso sertão piauiense.